Olá, crianças, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, segunda-feira, dia 31 de agosto, dia 31 do mês 8, que é o mês que nós estamos, né? Então, estamos finalizando o mês de agosto hoje. Estão lembrados que nós fizemos mesmo o que para a leitura, para a avaliação dos melhores leitores em agosto? Os melhores leitores em agosto vão ganhar uma premiação, vai ter primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Então, hoje é o último dia dessa avaliação da leitura, tá? O último dia de agosto, aí hoje eu finalizo com uma leitura. A leitura de hoje, vocês vão prestarem atenção na leitura da tia para lerem corretamente, para me enviarem. Aí hoje eu vou ver lá, vou fazer a avaliação, quem foi o melhor leitor do mês de agosto, tá certo? Quando a tia avaliar, eu vou falar para o aluno no seu WhatsApp. Vou no WhatsApp de cada criança que saiu como os melhores leitores, primeiro, segundo, terceiro lugar. E vou dizer o dia que vocês irão até a escola pegar uma pequena lembrancinha, tá certo? Mas observe minha leitura e façam corretamente. Que hoje, essa leitura de hoje vai avaliar totalmente vocês. Vai ser a leitura aí que vai realmente dizer quem foi o melhor leitor do mês de agosto. Principalmente essa de hoje, tá certo? Então, vamos iniciar nossa aula agradecendo a Papai do Céu por mais um dia e pedindo a proteção divina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Obrigado, Papai do Céu, por mais esse dia, que tenhamos um dia abençoado com a vossa presença, com o vosso amor. Amém, amém? Vamos lá? Livros na mesinha de estudo de vocês. Nossa primeira aula hoje é de português. Nós temos uma aula de português e uma aula de ciências, tá certo? E hoje eu tenho duas alunas que vão participar hoje da videoaula, né? Vou fazer umas perguntas a elas e elas irão responderem aqui, que é a minha filha Vitória, que é minha aluna, né? E minha sobrinha Maria Yasmin, também que é do terceiro ano, só que não é da nossa escola, já é outra escola, tá certo? Mas a tia vai iniciar hoje, né? Que hoje nós temos gramática, que é substantivos próprios e substantivos comuns, que nós já vimos esse assunto, é só para nós relembrarmos, tá certo? Então, como eu falei no início, hoje é o último dia de avaliação de vocês do mês de agosto na leitura. Eu vou observar quem está fazendo a leitura corretamente, quem respeitou os sinais de pontuação, quem leu com entonação correta. Então, observem minha leitura para fazerem a leitura corretamente e me enviarem. Que hoje é o último dia da avaliação de leitura. Quero ver aí quem vai ser o melhor leitor, tá certo? Aqueles que não conseguirem alcançar, né, aquela média para ser o melhor leitor, não tem problema. Nós vamos começar o mês de setembro já iniciando com leitura para me ver também quem vai ser o melhor leitor do mês de setembro também, tá certo? Então vamos lá. Vou fazer minha leitura, vejam como é minha leitura corretamente, tá certo? Antes de vocês lerem para mim, observem minha leitura, escutem minha leitura. Relâmpago. O meu cachorro Relâmpago acordou com sarampo. Veio Dona Manuela, deve ser varicela. E a Dona Dora? Me parece catapora. Por fim, o veterinário. Oh, que belo disparate! O cachorro se manchou. É com molho de tomate. Então, preste atenção, façam a leitura corretamente. Observem aí que essa leitura é um pequeno poema, tá certo? E vocês vão observarem direitinho, vão ver como é a leitura para me enviarem, tá certo? E nessa leitura também eu quero que vocês observem o que vocês vão fazerem. Hoje nós vamos ter substantivos próprios e substantivos comuns para relembrarmos e também vamos ver aí o coletivos. Hoje nós vamos estudar um substantivo aí, né, novo, que é o coletivos. O próprio comuns vocês já sabem, né? Só vamos relembrar e vamos ver também aprender um novo substantivo, que é o coletivos. Página 86. Todo mundo aí na página 86, prestem atenção, me acompanhem, tá certo? Então, crianças, observe as palavras extraídas do texto, ou seja,
Observem as palavras que foram tiradas do texto. Nós temos aqui Manuela e Fabiola. Então, o que é que tem a ver aí Manuela e Fabiola? Os substantivos próprios, né? Nós temos aí os substantivos próprios. O que é substantivos próprios, né? Substantivos próprios sempre iniciam com letra maiúscula, né? Que é nome de pessoas, nome de cidades, países. Quando você dá um nome ao seu cachorrinho, ao seu pássaro, quando você dá um nome a ele, ali vai ser um substantivo próprio, correto? Então já sabem, substantivo próprio sempre inicia com letra maiúscula. Vamos lá? Eu tenho uma aluna, Yasmin, que ela vai dar um exemplo de um substantivo próprio. Então vamos lá? Yasmin, vem aqui. Dê um oi para as crianças. Oi. Yasmin, me dê um exemplo de um substantivo próprio. Garanhuns. Garanhuns, muito bem, Yasmin. Por que garanhuns é um substantivo próprio? Porque começa com a letra maiúscula. Muito bem, Yasmin, porque começa com letra maiúscula. Garanhuns. Cadê a salva de palmas para Yasmin? Muito bem, Yasmin. Pode sentar agora, tá? Obrigada. Então, Yasmin deu um exemplo de um substantivo próprio, que é a nossa cidade, Garanhuns. Nome de cidades, começou com letra maiúscula. Muito bem, Yasmin. Agora é Vitória e Rafaela que vai me dar um exemplo de um substantivo comum. Vem aqui, Vitória. Dá oi para as crianças. Oi. Vitória, dá um exemplo de um substantivo comum. Cachorro. Cachorro. Por que a palavra cachorro é um substantivo comum, Vitória? Por causa que começa com letra minúscula. Porque iniciou com letra minúscula. Muito bem, Vitória. Salva de palmas para a Vitória. Vitória também deu um exemplo de um substantivo comum, cachorro. O nome cachorro é um substantivo comum. Agora, quando eu vou nomear esse cachorro, dando um nome a ele, né, passaria a ser um substantivo próprio, certo? Então, substantivo comum, né, quando você nomeia seres da mesma espécie, inicia com letra minúscula. Vocês todos já sabem, né? Então, meus amores, nós temos aqui, veja outros nomes extraídos do texto, que foram tirados do texto, que foi cachorro e catapora. Os substantivos comuns nomeiam os seres da mesma espécie de modo genérico. São escritos com letra inicial minúscula, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Só que hoje nós vamos aprender outro substantivo novo, certo? Nós temos aí, agora leia estas frases e observe as palavras destacadas. Vamos fazer a leitura dessas frases aqui e vamos observar as palavrinhas aí que estão destacadas com cores mais escuras. Então vamos lá. O álbum de Edna ficou muito bonito. A palavra que está destacada aí é álbum. Por que será álbum? Álbum é um substantivo que nós vamos aprender o coletivo dele. O significado de álbum. Álbum de quê? Mas já nós vamos aprender o que quer dizer. Os alunos fizeram uma visita à maior biblioteca da cidade. A palavra em destaque aí é biblioteca. Então, nós também vamos descobrir o coletivo de biblioteca, o coletivo de álbum e o coletivo de biblioteca. E abaixo nós temos a palavra álbum, na frase acima, indica um grupo de fotos. E a palavra biblioteca indica um grupo de livros. As palavras que mesmo no singular indicam o agrupamento de vários elementos são chamadas de substantivos coletivos. Essa palavra álbuns quer dizer um conjunto de fotos, né? E também a palavra biblioteca, que indica um grupo de livros, né? Eles têm um coletivo. Esses substantivos aí têm um coletivo, que é o que nós iremos aprender agora, o coletivo dessas palavras, o coletivo desses substantivos. Então, meus amores, nós temos aqui, vamos conhecer alguns substantivos coletivos? Nós temos o substantivo e o coletivo do lado, vamos lá? Primeira palavra, álbum. Lembra da palavra álbum aqui em destaque? Vamos saber qual é o coletivo de álbum. O coletivo de álbum é fotografias, selos. Qual é o coletivo? O substantivo é alcateia. Qual é o coletivo de alcateia? Lobos, feras. Quando você ouvir alguém falar, nossa, ali tem uma alcateia.
Então, qual é o coletivo de alcateia? Lobos, feras. Nós temos o substantivo aqui de alfabeto. Esse substantivo alfabeto, eu vou pedir para a Vitória Rafaela me falar qual é o coletivo de alfabeto, tá certo? Então, Vitória, vem aqui me falar qual é o coletivo de alfabeto. É letras. Correto. O coletivo de alfabeto é letras. Então, quando você... o alfabeto é o quê? É letras. É o conjunto de letras. O coletivo é letras. Muito bem, Vitória Rafaela. Temos também, né, o substantivo armada. Quer dizer o quê? Armada quer dizer navios de guerra. E arquipélago? Ilhas. O coletivo é ilhas de arquipélago. E bando? Qual é o coletivo de bando? É o que eu mais escuto quando a gente vê aí, né? Qual é o coletivo de bando? Animais, pessoas. Ali vai um bando de pessoas, né? Já sabemos que aí é o coletivo de bando, né? Então, nós temos também o substantivo batalhão. Batalhão quer dizer soldados, pessoas. Batalhão, soldados, pessoas. Agora eu vou chamar a Yasmin para me falar o coletivo de biblioteca. O coletivo de biblioteca, Yasmin vai falar agora. Yasmin, me fale qual é o coletivo de biblioteca. Livros. Livros, muito bem, Yasmin. Yasmin aí tá por dentro também do assunto dos coletivos e Vitória também, né? Parabéns, Yasmin, acertou. Então, crianças, hoje nós estamos aprendendo mais uns coletivos novos, né? Que é o substantivo e seu coletivo, né? Que foi o que Yasmin falou agora. O coletivo de biblioteca é livros. E qual é o coletivo de boiada? Bois. E o coletivo de bosque? Qual é o coletivo de bosque? Árvores. Qual é o coletivo de cacho? Cacho de uvas, cacho de bananas. Qual é o coletivo de cafezal? Pés de café. Qual é o coletivo de cardume? Peixes. O coletivo de cardume é peixes. Qual é o coletivo de caravana? Viajantes. Qual é o coletivo de classe? O coletivo de classe é alunos. Qual é o coletivo de constelação? Estrelas. E o coletivo de década? Esse todo mundo já sabe, né? Até já teve uma atividade aí, década. Década quer dizer o quê? 10 anos. Então, o coletivo de década é 10 anos. Qual é o coletivo de discoteca? Discos. Qual é o coletivo de elenco? Artistas, atores. Qual é o coletivo de exército? Soldados. Então, meus amores, nós temos aqui outra lista de coletivos. Coletivo, substantivo e seu coletivo. Vocês terão que estudar eles aí para aprenderem o coletivo de cada um aí, porque eu vou fazer perguntas, tá certo? Nós temos aí, qual é o coletivo de fauna? Animais de uma região. Então, quando você ouvir falar nessa palavra fauna, já sabe, é animais de uma região. Qual é o coletivo de flora? Flora é o que? O coletivo plantas de uma região. Então, fauna é relacionada a animais de uma região e flora é plantas de uma região. Qual é o coletivo de junta? Junta de bois, junta de médicos. Qual é o coletivo de milênio? 1000 anos. Milênio é 1000 anos, já tá bem claro aí, ó. Milênio, 1000 anos. Qual é o coletivo de molho? Chaves, capim. Coletivo de molho. Um molho de chaves, um molho de capim. Qual é o coletivo de ninhada? Filhos, aves. Qual é o coletivo de nuvem? Insetos. Qual é o coletivo de penca? Penca de bananas. Qual é o coletivo de pilha? Tijolos ou outros objetos. E aí nós temos uma lista dos substantivos e seus coletivos. Estudem, aprendam aí o coletivo deles, tá certo, meus amores? Agora nós vamos para a melhor parte, atividades. A atividade começa na página 87. Então, primeira questão. Observe as figuras e escreva um nome próprio para cada estabelecimento. Lembram aí do substantivo próprio?
Substantivo próprio sempre começa com letra maiúscula. Então, vocês vão observar esse estabelecimento aqui, vão dar um nome a esse estabelecimento. Pessoal, a resposta é de cada um, né? Vocês vão dar um nome a esse estabelecimento aqui, a cada um deles. Lembrando que começa com letra maiúscula, porque vocês vão dar um nome a esse estabelecimento. Segunda, leia o texto. Festival de Bandeiras. A comida brasileira é uma mistura de especialidades de outros países. O arroz e o feijão foram trazidos pelos europeus e viraram comida típica brasileira. O hambúrguer veio dos Estados Unidos. A pizza foi criada na Itália. A salsicha foi feita pelos alemães. O sushi é invenção japonesa. E a batata frita? Foi popularizada pelos franceses. Então, o que é que vocês vão fazer aí nesse texto? Letra A. Circule os substantivos próprios. Lembrem-se, substantivo próprios, nomes de cidades, nome de países, nome de pessoas, porque começa com letra maiúscula. Então, vejam aí, eu vi aí nesse texto, eu acho, dois nomes aí substantivos próprios, ou seja, 2 nomes de países aí. Então, veja quais são eles e circule no texto. Letra B. Copie do texto 5 substantivos comuns, muito simples. Substantivo comuns, inicia com letra maiúscula, quando você nomeia seres da mesma espécie, objetos, por exemplo, aqui arroz, pizza. Já dei 2 respostas aí a vocês, tá certo? Agora vamos para a página 88. Na página 88, o que é que vocês irão fazer aí, meus amores? Terceira questão. Classifique os substantivos abaixo, marcando um X no espaço adequado. Ou seja, vocês vão marcar um X no espaço certo. Por exemplo, nós temos aí gato, São Paulo, Amélia, cadeira, bosque, televisão, Curitiba, arquipélago, penca e alegria. E aí na frente nós temos comum, próprio e coletivo. Por exemplo, o nome gato é um substantivo próprio, é um substantivo comum ou é um coletivo? Se for um substantivo comum, você vai marcar um X no primeiro quadrinho, correto? E o nome São Paulo é o nome de uma cidade, de uma metrópole muito grande aqui no Brasil. Então, São Paulo é um substantivo próprio? É um nome de cidade? Se for, você vai marcar abaixo aqui, ó, na frente do nome São Paulo, no quadrinho, no segundo quadrinho do substantivo próprio. E outro aqui, Curitiba é um substantivo próprio? Se for, vai lá no quadrinho do substantivo próprio, abaixo aqui, ó. Só é prestar atenção, aí você vai lá e marca um quadrinho, o X. E coletivos? Nós temos alguns coletivos aqui, será? Por exemplo, penca. Penca é de quê? Pencas de bananas. Qual é o coletivo de penca? Bananas. Então, se penca é coletivo, você vai fazer o quê? Você tanto marca no substantivo comum, né? Penca, marca o X aí no substantivo comum, como também você vai marcar abaixo de coletivo, que ele é um coletivo. Você vai marcar um X lá na frente, ó, de penca, tá certo? Como também arquipélago, por exemplo, é comum, mas também ele é um coletivo. Arquipélago, é só você ir lá nos coletivos e ver qual é o coletivo de arquipélago, tá certo? Aí você vai marcar um X no comum e no coletivo. E, por exemplo, a palavra alegria é um substantivo próprio, é um substantivo comum. Se for comum, marca um X aí em comum, tá certo? E a quarta questão, numere a segunda coluna de acordo com os substantivos coletivos da primeira. Nós temos o número 1, cardume, número 2, constelação, número 3, alfabeto, 4, exército, 5, classe, 6, vara, 7, discoteca e 8, pinacoteca. Então, aí você vai enumerar corretamente. Por exemplo, o primeiro círculo aqui nós temos estrelas. Qual é o coletivo de estrelas aí, criança? Será que é constelação? Se for constelação, você vai colocar um 2 aí em constelação. Porque o coletivo de estrelas é constelação. Qual é o coletivo de quadros, por exemplo? Quadros. Qual é o coletivo de quadro, hein, crianças? Se for pinacoteca,
você vai colocar número 8 em quadros. Tá certo? O coletivo de quadros é o quê? Será que é pinacoteca? Vai lá e vê se é na lista dos coletivos. Se tiverem dúvida, é só virem aqui na página 86 e 87 que tem a lista dos coletivos, tá? E a quinta questão, escreva o nome dos coletivos de acordo com as imagens. Nós temos aqui monte de abelha. Qual é o coletivo aí de abelhas em crianças? Será que é enxame? Vai lá e procura nos coletivos. Se for enxame, coloca o nome enxame. E de chaves? Qual é o coletivo de chaves? Tá muito fácil. Vai lá nos coletivos, estuda e vê qual é o coletivo de chaves. Qual é o coletivo esse monte de índio aí? Como é que nós chamamos aí? Qual é o coletivo também dessas flores? Como é que a gente chama com ramo de flores? Qual é o coletivo dele? Ramalhete. Essa resposta é de graças a vocês. Então, meus amores, a 89 vocês também irão fazer. Essa página 89. O que é que vocês irão fazer aí? Essa 89 até a 7ª questão, tá certo? Ortografia já é outro assunto, até a 7ª questão. A 6ª questão. Procure no diagrama o coletivo das palavras do quadro abaixo. Nós temos um quadrinho aqui, ó, com o nome gafanhotos, fotografias, viajantes, músicos, ovelhas, tijolos e cebolas. Você vai dar no diagrama e vai procurar o coletivo dessas palavrinhas aí. Por exemplo, qual é o coletivo de gafanhotos? Qual é o coletivo de gafanhotos? Tem dúvida? Vai lá nos coletivos, ó. Vou voltar de novo à página. Página 86 e 87. Tem todos os coletivos aí para você saber quais são e vai circular os coletivos dessas palavras. Qual é o coletivo de gafanhoto? Procura no diagrama para ver qual é. De fotografia, qual é? E de viajantes, qual é? Tem tudo lá naquelas páginas dos coletivos. E a 7ª questão é o quê? Destaque os substantivos coletivos nas frases abaixo. O que é destacar? Você vai circular ou você vai sublinhar o coletivo da frase. Por exemplo, a letra A. O elenco do filme é sensacional. Qual é o coletivo aí? Elenco. Então, se o coletivo de elenco é o quê? Atores, né? Então, você vai lá e circula o nome elenco. Letra B. Apesar de o incêndio ter acontecido durante a madrugada, nenhum item da biblioteca sofreu dano. Então, biblioteca, aí nós temos o coletivo de biblioteca. Então, o substantivo aí você vai circular a palavrinha biblioteca. Presta atenção, destaque os substantivos coletivos nas frases abaixo. Então, você vai fazer o quê? Aí você vai circular ou sublinhar o substantivo, que você sabe que esse substantivo aí, qual é o coletivo dele. Por exemplo, né? Como elenco, qual é o coletivo de elenco? Então, você vai sublinhar elenco porque é um substantivo. E ele tem um coletivo. E biblioteca é um substantivo. Qual é o coletivo de biblioteca? Letra C. Há uma década de casamento e continuamos felizes. Então, década, qual é o coletivo de década? Então, o substantivo aí é década, você vai circular, tá certo? Essas são as atividades de português. Não esqueçam de me enviarem a leitura. Leiam corretamente, porque hoje é a avaliação final dessa leitura do mês de agosto para a tia identificar quem foi o melhor leitor ou a melhor leitora. Lembre-se, tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Primeiro lugar é para aquele que realmente não vai ter erro nenhum na leitura. Vai ler corretamente, respeitando a pontuação, a tonalidade correta. Tá certo, meus amores? E aquelas crianças que acharem, eu não ganhei, não tem problema. Isso quer dizer que você precisa se esforçar mais, precisa ler mais, para agora em setembro você se tornar um dos melhores leitores que será, se Deus quiser. Só basta você querer, basta você ler, né? Vocês sabem muito bem a importância da leitura na nossa vida. Então, meus amores, até daqui a pouco na aula online, quem vai estar comigo? Aqueles que não irão estar comigo na aula online,
Até amanhã, se Deus quiser, mas qualquer dúvida, eu estou à disposição. É só me ligar, chamada de vídeo pelo WhatsApp, é só me mandar uma mensagem de áudio, é só escrever lá uma mensagem, que eu prefiro vocês escrevendo, porque assim vocês aprendem a escrever melhor, assim vocês tiram as dúvidas nas palavras que você tem dificuldade, tá certo? Mas entre em contato, me procure, porque como eu já falei, eu amo o aluno que está sempre me procurando. Aí eu percebo que aquele aluno está fazendo as atividades, está se interessando. Aquele aluno que não me envia nada, que não entra em contato comigo, que eu tento ter em contato e mesmo assim não estou tendo resposta, aí fica difícil, né? Então, tchau, tchau. Até daqui a pouco na aula online. Quem não vai estar, até amanhã, se Deus quiser. Beijos, fiquem com Deus, se cuidem.